X-Men, principais personagens Wolverine. Acho que eu não preciso dizer mais nada, né, pessoal? Hoje, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men, principais personagens Wolverine. Um vídeo que eu já estava querendo fazer há um bom tempo, o Wolverine é o meu personagem favorito, mas eu carecia ali de fontes. Isso porque quando você vai procurar material sobre o Wolverine na internet, mesmo material publicado pela própria Marvel, nos sites da própria Marvel, ele é contraditório. A vida tão longeva do nosso personagem favorito causa ali uma série de discrepâncias e com implantes de memórias recordadas, memórias bloqueadas. Nossa, isso virou uma bagunça. Recentemente, saiu uma publicação que eu pude adquirir lá na CCXP, A Vida de Wolverine, que clareou a parte que eu tinha mais dúvida desse cânone. Eu já tinha montado esse roteiro várias vezes. Esse é o ano em que o Wolverine faz 50 anos. Eu vinha e voltava desse roteiro, a thumbnail já estava pronta e nada do vídeo sair. E aí, exatamente essa parte foi bem esclarecida aqui, então eu posso trazer hoje para vocês com segurança, com garantia. Inclusive, um pouco do que está aqui me ajudou a preparar o texto de um livro que está para sair em breve pela editora Poptopia. Sim, não tão em breve assim, mas uma das suas primeiras publicações. E eu convido você a conhecer a editora no site, que é o primeiro link aqui da descrição. Aqui na descrição você também vai encontrar essa e outras revistas dos Mutantes, principalmente do nosso Carcaju favorito, com link Amazon, link pelo qual, se você adquirir, você ajuda aqui o canal Fator X. Você vai encontrar a minha chave Pix, fazer alguma doação se você assim desejar. Vai encontrar também meu telefone para contato, caso você queira enviar alguma coisa, caso você queira entrar em contato para dizer, olha, mandei o Pix, mas queria que você comprasse tal revista para sair tal vídeo. Então tudo isso é aqui na descrição. E no finalzinho tem as nossas redes sociais e os grupos de WhatsApp e Facebook, também aqui do canal Fator X. Para finalizar essa etapa, se você quiser ser membro do canal, você também ajuda a gente e ainda assiste nossos vídeos de maneira antecipada. Agora, se nada disso for possível a você nesse momento, fica tranquilo. Curte esse vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, interage com o vídeo, fazendo um comentário, compartilhando, colocando uma playlist sua. Tudo isso ajuda a gente pra caramba. Agora, eu vou contar para vocês o resumo, então, da história do Wolverine. A base da primeira parte, a parte principalmente que antecede a sua chegada aos X-Men. Eu estou tirando daqui, da vida de Wolverine, complementando um pouco, mas bem pouco mesmo aqui, em que pese que não vai muito fundo. Deixa eu só mostrar para vocês que esse não é o review da revista. Mas chega a ter as edições com as quais eles subsidiaram o passado do Wolverine. E eu achei isso muito bom, porque isso me ajudou, inclusive, a procurar mais informações quando o texto estava muito resumido. Inclusive, o texto vai ficar muito resumido exatamente na parte que é a sua vida com os X-Men. Vários eventos ali são só comentados ou então nem citados. E aí, então o vídeo aqui, parte da pesquisa veio daqui, mas parte da pesquisa veio do meu conhecimento, da minha leitura das revistas Wolverine, de vários exemplares que eu tenho aqui em casa e de muito material da internet. Bom, gente, isso deu trabalho, então, de novo, peço a colaboração curtindo o vídeo, compartilhando, ajudando a gente. E agora, vamos lá pro vídeo propriamente dito. X-Men, principais personagens, Wolverine. A nossa história começa cerca de 200 anos atrás, nos então chamados Territórios do Noroeste, futuramente o país conhecido como Canadá. Lá nasceu James Howlett, aparentemente filho de John Howlett. Bom, pai é quem cria, né? Então, filho de John Howlett. Esse menino ia ser o nosso Wolverine. A gente conhece ele por Logan, mas Logan, na verdade, é o nome do seu pai biológico. E existia ali um triângulo amoroso entre o jardineiro da família, o homem chamado Logan, Elizabeth Howlett, a mulher de John Howlett, o pai do Wolverine, o pai que o criou efetivamente. Aparentemente, esse triângulo amoroso já havia gerado um filho, criança essa que foi escondida, que desapareceu, mas existe uma sepultura para ela, mas uma sepultura vazia, propriedade dos Howlett. E esse triângulo amoroso deu muito errado, terminando com o Logan pai, James Howlett ainda não era chamado assim, assassinando então o John Howlett, o homem que era casado com Elizabeth e que criava o James Howlett, nosso futuro Wolverine, como seu próprio filho, sem saber, inclusive, que não era seu filho. O Wolverine manifestou seus poderes naquele momento, no momento desse estresse, e acabou matando o Logan, o jardineiro. E a Elizabeth Howlett decidiu não permanecer mais viva depois disso, se culpando por toda a tragédia. O James então fugiu com Rose, que era meio que sua babá, mas uma menina um pouco mais velha que ele apenas. E o filho do jardineiro chamado Logan, um menino conhecido apenas como Cão,
foi quem ficou para contar para as autoridades o que havia acontecido. E ele mudou tudo, colocou toda a culpa nas costas do Wolverine, do James Howlett ainda, que passou então a viver como foragido e teve que mudar de nome. A Rose é que acabou batizando novamente, quando eles mudaram de lugar. E aí foi quando ele ganhou o nome Logan, que o acompanhava por toda a vida. O cão o ia encontrar quando os dois já fossem adultos, continua procurando aquele homem que matou seu pai. A luta entre os dois ia acabar vitimando a Rose. Infelizmente ela é pega ali no fogo cruzado, vamos chamar assim, né? Mas então a Rose falece. Devido ao choque, o James, mas então já chamado Logan, foge e vai viver na mata. E é na mata que ele vai ser encontrado posteriormente e levado para um circo, sendo exibido como uma espécie de aberração. Lá ele vai conhecer a família Creed, mas não o mais ilustre membro da família, o terrível Victor Creed. Vai conhecer Saul Creed e sua irmã, por quem o Wolverine vai se apaixonar. Ele vai conhecer Nathaniel Essex, que vai conseguir inclusive abduzi-lo do circo e fazer experiências com ele. Ele vai escapar, mas o Saul Creed ia traí-lo apenas por ciúme da irmã, o que ia fazer com que o Wolverine matasse o Saul. O Victor Creed não está ali naquela hora para ver, mas depois ele fica sabendo através da irmã e jura vingança ao Wolverine. Mas não porque ele amasse muito os irmãos, que inclusive eram torturados frequentemente por ele, mas sim porque somente ele poderia matar um de seus irmãos. Isso nas suas próprias palavras. Uma curiosidade, os Creed são descendentes do meu irmão de Wolverine, o cão. A essa altura da vida do Wolverine, o nome de James Howlett tinha ficado completamente no passado. Ele, inclusive, já havia bloqueado as memórias por causa do trauma de ter assassinado Rose acidentalmente. E agora seu nome é apenas Logan mesmo, para todos os efeitos. Ele deixa o Canadá, depois de lidar com os Creed e com o Essex, e parte para a costa asiática, onde ele vai encontrar a Ilha-nação de Madripoor. Lá ele vai conhecer Seraph e os dois vão manter um relacionamento. O que Wolverine não sabe é que Seraph trabalha para Romulus, um imortal que remete à época da Roma Antiga e que se torna fascinado por Wolverine. Através de Seraph, ele começa a conduzir Logan para missões, sempre o preparando para um dia tomar seu lugar e também manipulando o nosso mutante, que é seu favorito. E é assim que numa missão em Tóquio, Wolverine vai encontrar pela primeira vez Victor Creed, que já queria se vingar dele. Esse é o primeiro encontro dos dois e foi armado numa das missões para as quais ele foi enviado por Seraph, mas a mando de Romulus. O Creed ia reconhecer ele, ia saber que esse é aquele cara que tinha matado o Saul Creed, e então manter uma vingança anual, periódica mesmo, a partir desse primeiro contato com Wolverine. Não sabemos quantas vezes ele fez isso, mas anos mais tarde, após ter deixado Madripoor, ter voltado ao Canadá, Wolverine estava vivendo com Raposa Prateada, uma mulher parte dos povos originários da América, quando o casal ia receber a visita do Dente de Sabre, como sempre, no aniversário do Logan. Ele veio para tirar a vida dela e assim prejudicar o Wolverine e continuar sua vingança. O que a gente não sabia é que ela sobreviveu, ela passou a ser uma das agentes de Romulus, que pega esses mutantes com poderes regenerativos, com poderes de envelhecer lentamente, como Wolverine, como Creed, nesses momentos em que eles são abandonados, que eles estão à beira da morte, e começa então sua doutrinação. Wolverine vai então encontrar o Creed por causa do assassinato da Raposa Prateada, o aparente assassinato da Raposa Prateada, vai tentar se vingar, infelizmente não vai conseguir, mas posteriormente a isso ele vai então tentar afogar suas mágoas na luta, no combate, ele vai servir na Primeira Guerra Mundial. É durante essa guerra que o Wolverine vai se ver frente a frente pela primeira vez com um anjo da morte, e isso vai abalar muito ele, a própria guerra em si abalou muito ele. Então ele vai procurar um outro caminho, que vai levá-lo até Xangai, onde ele vai conhecer o Mestre Ogun, que lhe oferece a oportunidade de treinar com ele, mas ele decide não permanecer lá. Após recusar esse convite, é a vez de Wolverine encontrar outro personagem importante, no caso, outra personagem, Heaven Darkholme, a Mística, e seu grupo de ladrões, seu grupo ali de foras da lei. Ela e o Wolverine iam ser executados juntos por crimes cometidos quando eles se conheceram. O Wolverine se regenerou e ela mudou a forma dos órgãos internos para sobreviver ao fuzilamento. Eles formaram uma equipe de foras da lei que durou um bom tempo, mas por fim esse grupo também acabou se encerrando e o Wolverine voltou a Madripoor, voltou para Seraph e voltou a trabalhar indiretamente para Romulus. A insatisfação do Wolverine com os rumos dados à sua vida continuavam muito grandes, ele não encontrava um caminho definitivo, e isso levou ele de volta a Xangai e de volta ao Mestre Ogun para iniciar seu treinamento, esperando que isso preenchesse aquele enorme vazio que ele tinha. Mas novamente, ele parte antes de concluir seu treinamento. Hoje nós sabemos que isso foi vital para que o Wolverine sobrevivesse, pois o Ogun pretendia possuí-lo. Segunda Guerra Mundial.
Wolverine está de volta a Madripoor, ao trabalho ao lado de Seraph. Isso vai levá-lo a conhecer o Capitão América, a conhecer a infante Viúva Negra, que estava prestes a ser doutrinada pelo Tentáculo, mas vai ser salva pelas forças combinadas dos dois heróis, de Logan e do Capitão América. Pouco depois disso, os dois participariam de mais missões juntos durante aquela guerra e o Wolverine conheceria o Bucky, aquele que é meio que o Robin do Capitão América, só que também é um agente de Romulus. Os dois iam se estranhar, mas iam seguir caminhos distintos. E a guerra ia levar o Wolverine de volta ao Japão. Ele estaria lá em Hiroshima quando o ataque nuclear acontece e ele é um dos poucos sobreviventes. Recuperado, o Wolverine decide viver no Japão, conhece uma nova mulher, Itsu. Eles constroem uma vida juntos. Ela está grávida, está prestes a ter um filho, quando o mesmo Bucky que ele conheceu durante a Segunda Guerra recebe a ordem de Romulus de matá-la. O Wolverine precisa voltar a trabalhar para Romulus, mas para isso ele precisa ser colocado em um caminho de vingança. O que o Wolverine não sabia é que o bebê que ela esperava não morreu junto com ela, pois herdou seu fator de cura. E esse bebê, como a Raposa Prateada, como Victor Creed, como vários outros personagens com poderes regenerativos, foi ali resgatado por Romulus quando todos achavam que ele estava morto. Wolverine então encontrou Muramasa, o ferreiro, que forjou com uma parte da alma do Wolverine e com seu próprio sangue uma espada capaz de matar até mesmo imortais. Infelizmente, o processo enfraqueceu Wolverine, que, logo depois de ter o instrumento para sua vingança pela morte de Tsu, acabou sendo capturado por Victor Creed, agora tornado completamente um agente de Romulus. E é depois dessa captura que ele vai ser colocado na Equipe X da CIA, uma outra organização sob controle desse imortal. Suas memórias vão ser completamente manipuladas pelo telepata Aldo Ferro, futuramente o vilão conhecido como Psyborg, mas naquele momento apenas um traficante de drogas com poderes psíquicos e que desejava a imortalidade, por isso prestava serviços tanto para a CIA quanto para Romulus. Como membro da Equipe X, Wolverine fez parte da missão que sabotou o Projeto Arma X, o equivalente do Projeto Arma X soviético, que produziria o super soldado Ômega Vermelho, fazendo com que ele fosse colocado em êxtase para ser liberado só muitos anos depois, já no presente, no passado recente do universo Marvel. Só que devido à perda de vidas inocentes, tanto nessa missão quanto em outras, Wolverine decidiu então desertar e abandonar a Equipe X, o que levou à sua captura por agentes da CIA, mas de novo ainda manipulados por Romulus, e ele foi levado para a próxima etapa do programa, as manipulações do Projeto Arma X. Lá, sua mente foi ainda mais manipulada pela trindade composta pelo Professor, na época apenas conhecido como Professor, mas que hoje nós sabemos se chama Truett Hudson, o Dr. Cornelius e Carol Haynes. Foi nesse período que seu esqueleto, inclusive suas garras ósseas que ele tinha manifestado lá atrás, quando seu pai foi morto, quando lutou contra Kão e acabou matando Rose, e em outros momentos de sua vida, também foram revestidas de adamantio, se tornando as lâminas que nós conhecemos hoje. Ele foi liberado pelo projeto, mas com a falsa memória de que havia escapado e inclusive matado todos os envolvidos. Mesmo assim ele volta e é uma cena um pouco dúbia, porque parece que ele vai realmente matá-los nessa segunda vez. Só que a gente sabe que essas pessoas, os soldados não, mas os três responsáveis por todos os implantes que foram feitos nele, sobreviveram. Então a gente não sabe se foi uma memória extra implantada, se eles simplesmente conseguiram fugir, mas o que importa é que o Wolverine escapou do Projeto Arma X ou foi liberado. Eu acredito que liberado. Bom, ele seria então encontrado pelo casal Hudson, James McDonald Hudson e Heather McNeil Hudson, recém-casados, estavam caçando na floresta e encontraram Wolverine como um selvagem, pouco depois de ter escapado do Projeto Arma X, novamente sem memórias. O James estava trabalhando, James Hudson, viu pessoal, estava trabalhando no Departamento H, reunindo justamente super-humanos e fazendo experimentos. Ele planejava criar o primeiro grupo de super-heróis canadense e o primeiro mutante que ele encontrou foi o Wolverine, então ele conseguiu ali, usando da gratidão do Wolverine ao casal, torná-lo um super-herói canadense. Mas, enquanto o grupo não existia, enquanto o grupo não se formava, não vinha a público, o Wolverine começou a cumprir missões secretas para o governo canadense. Uma dessas missões foi tentar deter o Hulk, que foi atraído para o território canadense por uma feiticeira que planejava passar para ele a maldição do Endigo. O Wolverine lutou contra o Hulk, não o derrotou, na verdade acabou juntando forças com ele contra o Endigo e contra a bruxa, mas foi uma missão de razoável sucesso, e também na qual ele acabou indo a público, porque a destruição do Hulk foi extensa, mesmo sendo uma área florestal, e isso chegou aos ouvidos do Professor X, que na época estava precisando recrutar uma segunda equipe de X-Men, já que a primeira havia se perdido em Krakoa. O Wolverine aceita o convite do Professor X, diz que não quer mais trabalhar para o serviço secreto, matar as pessoas por ordem de governos, não quer mais fazer isso, em que pese que parece que ele não se lembra das outras vezes que fez isso
para o governo americano, mas ele vai lá com o Professor X, vai se instalar junto aos X-Men, mas depois vai ser ativado por Romulus, usando os comandos do próprio Projeto Arma X, pois Romulus, na verdade, estava manipulando o Wolverine quando permitiu que ele fosse para os X-Men e deixasse o Serviço Secreto Canadense. A verdade é que o Imortal queria o Professor X morto. O Professor X, um telepata poderosíssimo, conseguiu controlar os impulsos de Wolverine e o libertar da programação, mas teve um custo ao fazer isso. Então, ao libertar o Wolverine da programação do Romulus e do Projeto Arma X, ele acabou reprimindo ainda mais memórias do Wolverine e as tornando inacessíveis para ele. Junto a essa segunda formação dos X-Men, Wolverine se definiria, eles se tornariam sua família, ele passaria a cuidar de Colossus, Noturno, e eles a cuidarem dele. Ele ia se encantar com Jean Grey, que já estava comprometida com o Ciclope, até se tornar a Fênix. Wolverine conheceu um novo amor, Mariko Yashida, membro do clã Yashida, herdeira do clã, mas que seria casada à força com um homem. Wolverine a libertou desse casamento, a libertou inclusive da própria família que era envolvida com o crime, e os dois decidiram se casar. Depois de maquinações do Mestre Mental que envolviam sua vingança contra os X-Men, o casamento acabou não acontecendo, mas, solucionados os problemas que impediram o casamento, a própria Mariko disse que não podia se casar com Wolverine. Nesse período em que o casamento não foi realizado por causa das maquinações do Mestre Mental, ela descobriu que seu clã ainda tinha muitas ligações com o submundo e ela não se considerava digna de ser casada com um homem honrado como Wolverine. Assim, os dois ficaram de se reencontrar no futuro, quando ela tivesse pago sua própria dívida de honra e fosse então capaz de viver com Wolverine. Claro, Wolverine aceitou isso porque respeitava ela, mas ele não concordou em momento nenhum, ele queria ajudá-la, inclusive, a libertar o clã das garras do tentáculo e da Yakuza japonesa, mas teve que obedecê-la e os dois ficaram separados. Assim, Wolverine voltou com os X-Men. Ele voltaria depois ao Japão com Lince Negra. Assim, nós veríamos ele apadrinhar Lince Negra, ele confrontar seu antigo mestre Ogun, que agora estava usando sua técnica para tentar roubar o corpo dessa mutante, e mostrando que aprendeu a controlar sua raiva, seu ódio interior. Então ele é capaz, inclusive, de fazer com que Lince Negra não ceda aos caprichos de Ogun e se liberte dele. Outro retorno importante do Wolverine, após já estar com os X-Men, é a Madripoor. Lá ele vai assumir a identidade de Pet, ou Caolho, como foi traduzido para o português. Vai fazer isso depois dos X-Men serem dados como mortos durante os eventos de A Queda dos Mutantes. E vai tentar regular um pouco essa cidade, esse país, né, porque é uma cidade-nação, uma ilha-nação, que ele tanto ama e com a qual ele tem tanta ligação, mesmo tendo um passado nebuloso, um passado do qual ele não consegue se lembrar completamente. Mais adiante, em sua permanência com os X-Men, Wolverine seria arrastado de volta ao Japão, agora para proteger sua nova pupila, não mais Lince Negra, mas a mutante Jubileu. Isso o colocaria em contato novamente com Mariko Yashida, e ela inclusive lhe contaria que ela estava prestes a cumprir sua promessa e terminar de separar o clã Yashida da máfia japonesa. Isso não vai acontecer porque ela vai ser envenenada pela Yakuza, pelo tentáculo. Wolverine então ia acabar aliviando o sofrimento de sua companheira. Wolverine ia jurar vingança a Matsuo Tsurayaba, o então líder do tentáculo que arquitetou o plano. Uma das vinganças mais sangrentas que um anti-herói já promoveu. Wolverine volta todo ano, no aniversário da morte de Mariko, decepar uma parte do corpo de Matsuo, que após alguns anos ficou de original naquele corpo só a cabeça. O cara se tornou todo um ciborgue. Bom, depois disso, Wolverine, então, em missão com os X-Men, ia tentar deter Magneto. Um dos seus planos mais ousados, Magneto ameaçou todo o campo magnético da Terra, após ser provocado pelo governo dos Estados Unidos com a implementação dos protocolos Magneto. Wolverine, no meio da missão, deu um ataque muito grave contra Magneto, um ataque no qual ele estava disposto mesmo a matar se atingisse em cheio aquele que tinha sido seu companheiro de equipe. Magneto ficou um tempo com os X-Men. Magneto, indignado pelo que ele considerou uma traição do ex-companheiro, arrancou o adamantium do corpo de Wolverine, causando grandes danos ao herói e o deixando bem próximo da morte. A partir daí, nosso herói passaria um longo tempo sem adamantium nos ossos, exibindo garras ósseas sem trabalho, sem acabamento, garras ósseas bem feias. Para piorar, o filho de Cable, que tentou se tornar uma espécie de herdeiro do Apocalipse, o filho de Cable vindo do futuro, Tyler Ascanison, agora com o codinome Gênesis, tentou transformar o Wolverine em seu cavaleiro e tentou injetar adamantium nele. O processo falhou, o Wolverine ainda evoluiu até uma forma semelhante do Neandertal, sem nariz e com aquelas garras horríveis. Ele permaneceu assim até que, durante a Operação Tolerância Zero, isso não tem outra explicação, viu, gente? Alguém no editorial da Marvel decidiu que ele deveria voltar à sua forma original.
Se servir de desculpa porque ninguém nunca disse isso, os poderes dele foram desativados durante a Operação Tolerância Zero por um colar inibidor e quando voltaram a funcionar, ele estava normal de novo. Bom, ele permanece então esse período longo sem adamantium, pelo menos volta à sua aparência normal mesmo, isso não tem muita explicação. E depois disso, durante uma missão dos X-Men no espaço, ele ia ser abduzido por Skrulls. Esses Skrulls estavam mancomunados com o Apocalipse e eles iam substituí-lo por um deles. Assim os X-Men iam ficar com um Skrull infiltrado, enquanto Wolverine ia ser levado por Apocalipse para ser seu Cavaleiro da Morte. Lá, ele ia se deparar com Dente Sabre, que nesse período tinha voltado a trabalhar com uma nova encarnação do Projeto Arma X, e Wolverine inclusive já o havia encontrado, depois dele trabalhar com o Projeto Arma X, esse novo projeto, e o Dente Sabre tinha recebido inclusive adamantium nos ossos, até nas garras. Retrata isso que ele tem como as garras de um felino, né, na ponta dos dedos, como se fossem garras, como se fossem unhas mesmo. Então ele tinha adamantium até ali. Os dois lutaram pela posse do adamantium sob as ordens do Apocalipse. O Wolverine se esforçou pra caramba porque achou que o Dente Sabre de Cavaleiro da Morte era muito mais perigoso do que ele, poderia causar muito mais danos por não ter consciência, e conseguiu sim vencer o arqui-inimigo, fazendo então com que o Apocalipse retirasse todo o adamantium do Dente Sabre e injetasse em Wolverine. É claro, ele aproveitou para programar mentalmente Wolverine para ser o seu Cavaleiro da Morte. Wolverine ia se libertar desse condicionamento quando fosse obrigado a confrontar os X-Men. Inclusive, o único X-Men que ele mata é o impostor que se passa por ele. Eu acho que já era um forte indicador de que ele estava ali recuperando o controle. E vai voltar à equipe, mas agora com seus ossos de adamantium recuperados. O período de Wolverine com os X-Men a partir desse ponto é muito longevo e muitos eventos aconteceram, mas eu queria destacar aqui alguns dos mais importantes. Primeiro, a paternidade do Wolverine, 2 vezes inclusive. Uma tentativa da iniciativa privada de criar assassinos sob seu controle para serem alugados gerou uma filha para o Wolverine. Isso mesmo, eles clonaram o Wolverine, mas mexeram nos cromossomos para que nascesse uma menina, e a gestação para produzir essa criança foi normal, ou seja, o clone do Wolverine foi colocado numa barriga de aluguel. No caso, da própria cientista que idealizou essa etapa do projeto, a doutora Sarah Kinney, que se tornou mãe então da X-23. Só que a Sarah se afeiçoou à criança, inclusive dando um outro nome além do nome código, o de Laura Kinney. Ela também a ajudou na sua fuga, preparando as coisas, ela acabou morrendo antes que a filha pudesse fugir. E em segredo escreveu ao próprio Wolverine, contando da filha que os dois tiveram. A Laura, X-23, conseguiu fugir do complexo onde ela foi criada, viveu um tempo nas ruas, mas depois se encontrou com o próprio Wolverine, que a acolheu, mostrou a carta enviada pela mãe e a levou para o Instituto Xavier. X-23 passou a ser tratada como a filha do Wolverine a partir daí. Posteriormente seria a vez de Daken entrar na vida de Wolverine. Daken é o filho de Tissu, que sobreviveu ao ataque de Romulus lá na época em que o Wolverine estava no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, só que com o seu fator de cura ele envelheceu pouco nesse período. O Daken tem vídeo próprio aqui no canal e eu vou deixar ele nas telas finais para você conhecer melhor a história desse personagem. Ele foi manipulado a vida inteira por Romulus para odiar o pai e foi criado para ser um assassino e um psicopata. Os primeiros encontros dos dois foram como inimigos, mas em determinado momento o Wolverine conseguiu convencê-lo de que tudo aquilo era mentira e que os dois deveriam se juntar contra Romulus. O problema é que o Daken estava manipulando ele até nisso, porque o Daken queria o lugar que era do Wolverine, sucessor do Romulus. Então ele manipulou o Wolverine para ajudá-lo, como se eles fossem deter o Romulus e colocar tudo em pratos limpos, mas o que ele queria era matar o cara e tomar o lugar dele. O que fez com que o Wolverine tivesse que lutar contra o filho no final. Inclusive eles foram inimigos durante muito tempo. O Daken chegou a conseguir a espada Muramasa criada por Wolverine, que ele não pôde usar contra seus inimigos, e a transformou em 2 garras extras, uma em cada mão. Ele só tem 2 em cada mão, ele passou a ter 3 igual ao do Wolverine. Mais uma garra que podia matar, né? 2 garras, no caso, porque é uma em cada mão, que podia matar qualquer pessoa para usar contra o pai. Isso não deu certo. O Wolverine o derrotou inúmeras vezes. Depois do reinado sombrio de Norman Osborn, que tornou os X-Men legais, né? O Norman Osborn virou o novo Nick Fury, novo chefe de toda a segurança nacional. E começou a registrar outros heróis no lugar dos heróis registrados e criou sua própria equipe de X-Men, que incluiu o Daken. E aí, por conta disso, os X-Men então deixaram os Estados Unidos, migraram para a Utopia, país construído com os restos do asteroide M, se juntaram com o Namor, que é um mutante, mas também é um Atlante, e se estabeleceram por lá. O Wolverine chegou a se tornar diretor de escola, e não concordando com os rumos que Ciclope estava dando para a Utopia, rompeu com ele e voltou para os Estados Unidos. Nessa época, Norman Osborn não controlava mais nada, a segurança dos Estados Unidos estava entregue na mão do Capitão América, e aí o Wolverine foi lá no antigo terreno da Mansão X, comprou ele do Professor X. Nessa época, Jean Grey estava morta, ela tinha morrido durante a fase Grant Morrison. O Wolverine ainda tinha um grande amor por ela, mesmo que mantendo distância, ele respeitando seu relacionamento. E aí o que ele fez?
ele abriu a escola Jean Grey para jovens superdotados e assumiu seu papel como diretor da escola, recrutando vários dos X-Men que já estavam descontentes com as medidas tomadas por Ciclope e Utopia. Nessa época, Wolverine liderava uma unidade secreta da X-Force, matando inimigos da mutandade sem que seus companheiros X-Men soubessem disso. Por fim, Daken acabou se associando a uma nova versão da Irmandade de Mutantes, e Wolverine foi obrigado a matar, então, aquele que era seu filho. Daken seria trazido de volta, e posteriormente os dois iam finalmente se reconciliar em Krakoa, quando fossem viver ambos na nova nação mutante. Mas antes disso, essa escola ia durar muito tempo. Mas infelizmente, enquanto Wolverine era diretor dela, ele ia perder seu fator de cura na luta contra alienígenas vindos do microverso. Tendo perdido sua imortalidade pouco tempo depois, Wolverine ia se ver alvo de vários dos seus antigos inimigos, inclusive o próprio Ogum, a Víbora, e vários desses personagens deixavam bem claro que tinham sido contratados por um agente misterioso que queria o Wolverine de todo jeito. Por fim, depois de uma longa investigação e várias perseguições, Wolverine conseguiu chegar a quem era a figura que estava mandando tantos assassinos contra ele. Encontrou o Dr. Cornelius, que fez parte do Projeto Arma X. E o Dr. Cornelius, um dos únicos sobreviventes, que eu inclusive tenho certeza que já tinha morrido antes, estava tentando reconstruir o projeto, só que dessa vez criar super-heróis mesmo. Só que ele recrutou pessoas que ele acreditava que se tornariam super-heróis, atletas, pessoas com um físico melhor do que o Wolverine na época, mas faltava o fator de cura. Ele planejava extrair o fator de cura do Wolverine, porque ele não sabia que ele o havia perdido na luta contra os micro-alienígenas. E aí o que aconteceu? O Dr. Cornelius se viu com seu plano todo por água abaixo, sendo perseguido pelo Wolverine com todas aquelas cobaias prestes a receber a infusão de adamantium sem ter um fator de cura para protegê-las. E aí, para ganhar tempo, o Dr. Cornelius acionou a infusão de adamantium, mesmo sabendo que isso ia matar suas cobaias. Wolverine, então, para salvá-los, cortou todos os cabos, fazendo com que o adamantium jorrasse nele, que estava embaixo desses cabos, né? Eu falo cabos, mas eram como se fossem mangueiras assim, de injeção. O Wolverine, então, tomou um banho de adamantium em sua forma líquida e incandescente. Continuou mesmo assim avançando na direção de Cornelius para impedir que o Cornelius retomasse o projeto. O Cornelius acabou infartando e morrendo, e o Wolverine morreu na forma de uma estátua de adamantium. Ele ia permanecer assim por muito tempo, encontrado pelos X-Men, ele ia ser sepultado, mas um tempo depois, os X-Men iam encontrar o jazigo vazio. O Wolverine tinha voltado? Não. Seu corpo tinha sido abduzido por uma empresa chamada Soteira. Essa empresa era chefiada por um mutante que tinha o poder de controlar os mortos e planejava matar toda a humanidade para controlar toda ela como zumbis. Só que quando ela usou seu poder no Wolverine, que ia ser um dos seus principais agentes, nesse plano que ela estava desenvolvendo para matar toda a humanidade, ele teve seu fator de cura reativado e se libertou. Assim, ele pôs fim aos planos da Soteira e acabou voltando para os X-Men. O problema é que o Wolverine voltou, e o Ciclope também nesse período havia morrido, também voltou. Os dois voltaram no momento que os X-Men estavam desaparecidos. Foi durante os eventos de A Era do X-Men, quando a então equipe de X-Men, inclusive com o Jean Grey, que tinha voltado dos mortos, foi toda abduzida pelo mutante conhecido como X-Men, o Nathan Grey, Nate Grey, que é a versão do Cable lá da Era do Apocalipse, uma versão inclusive bem mais jovem. E aí os dois formaram sua própria equipe de X-Men juntos, reunindo membros dos Novos Mutantes, membros do antigo X-Factor. Depois, quando os outros X-Men voltassem do plano dimensional onde Nate Grey os havia prendido, as duas equipes iam se juntar e pouco depois disso iam atender o convite do Professor X para fundar Krakoa. Lá, infelizmente, Wolverine ia passar do papel de professor que tinha caído tão bem nele, ele que cuidou de Jubileu, de Lince Negra, que cuidou de X-23, que tentava estabelecer uma relação com Daken, vai conseguir agora, né? Mas ele em Krakoa vai ser de novo chefe de operações secretas. E pior, só chefe de campo, ele fica obedecendo o Fera, que está cada vez mais deslocado, em uma nova X-Force, que agora funciona como se fosse a CIA krakoana. Mesmo o Wolverine achando que é necessário cumprir essas missões a serviço de Krakoa para garantir que aquele lugar seja um refúgio para os mutantes, ele tem limites, e esses limites vão fazer com que ele se choque cada vez mais com o Fera, que está cada vez mais sem limites, fazendo missões cada vez piores, mais sangrentas, ataques preventivos, matando gente inocente e tudo mais. Isso vai levar os dois, a colocar os dois em rota de colisão. O Fera vai engendrar a morte do Wolverine e depois vai trazê-lo de volta com os protocolos de ressurreição krakoanos, apenas para usá-lo como arma, já que ele era muito rebelde, como líder de campo da X-Force. Mas, com a ajuda da própria Krakoa, o Wolverine recuperaria sua memória, se libertaria do controle do Fera, se vingaria dele. O Fera então passaria pela sua própria versão dos protocolos de ressurreição, voltando à vida novamente, e o Wolverine passaria a caçá-lo, abandonando a X-Force. Ele já encontrou o Fera desde então, já o deteve, já pôs a perder suas operações fora de Krakoa, inclusive fez com que
ele se desligasse mesmo de Krakoa por causa das revelações feitas pelo Wolverine, mas desde então não voltou para X-Force. Mesmo assim, continua nessa fase krakoana ao lado dos X-Men e resistindo agora durante a queda do X. Mas a queda do X ainda está em curso, não sabemos o destino de Wolverine após isso, por isso é com essa informação que a gente encerra o vídeo de hoje do canal Fator X. Eita, vídeo longo, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhão para fazer, então por isso eu volto a lembrar. Aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!